ataca novamente. Ai, ai. Gente, eu não sei se eu tenho muita coisa para falar, não. Você tem pouca. Eu ainda estou decidindo. Mas hoje à tarde, quando eu fui alertado que eu iria ministrar hoje, o profeta de última hora falou: eis que eu te digo, falarás e não calarás. Eu fui ler a minha Bíblia, né? Falei, vou ter que ler a Bíblia hoje. E eu tinha conversado com Jesus algum tempo atrás um tema, e essa semana passada outro tema. E para mim os dois não tinham nada a ver. E hoje, Jesus falou, mistura os dois, fala os dois. E eu tentei fazer algo aqui. Se eu tenho um ponto, eu não sei. Mas eu espero que eu chegue em algum lugar. E esses dois temas que Jesus tem falado comigo é sobre caminho da santidade e o outro sobre pressão. E para mim não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Agora eu vejo que não faz sentido um sem o outro. E eu quero começar a ler com vocês, lá em Mateus 7, 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Nossa, hoje eu estou ruim, minha dicção, misericórdia. E não precisa abrir, mas eu vou ler lá em Isaías, que para mim eles se complementam. Em Isaías fala assim: ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. E ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna lhes coroará a cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, que eu separei muitos temas aqui, muitas partes. E o que eu quero falar sobre esses dois? É bem claro na Bíblia que existem dois caminhos. O caminho que o insensato percorre, aquele que não está perto do Senhor, e o caminho que leva próximo do Senhor. O caminho que aqui em Isaías chama caminho da santidade, né? E quando Jesus aqui em Mateus ele fala para a gente se esforçar, porque é apertado, ele tá nos garantindo aqui que esse caminho não vai ser fácil. Ele está nos garantindo aqui que não vai ser fácil passar por tudo isso, que não vai ser leve, que não vai ser tranquilo. Só que, ao mesmo tempo, em Isaías, ele traz algum alívio, porque ele fala, ó, beleza, não vai ser fácil o caminho, só que, olha o que ele fala aqui, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Então, e no final aqui ele fala assim, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna lhes coará a cabeça. Então eu vejo que, apesar do caminho não ser fácil, ele não é um caminho penoso, não é um caminho que vai trazer pesar, vai ser algo que vai lhe trazer alegria. E eu queria só dar essa entrada e ir lá em Números 21, 4, 9. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Deixa eu ver se estou lendo certo. Isso. Números 21, 4 até o 9. Todo mundo achou? Partiram eles do Monte Or, exatamente, pelo Mar Vermelho.
a nossa mesa de som ali, achou? Para contornar a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ora, pedindo ao Senhor, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. E aqui eu quero dar ênfase na resposta do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Nessa pequena parte, gente, eu quero ressaltar algo que pulou aos meus olhos. O Senhor, Ele não tirou a pressão de cima do povo. Moisés orou, o Senhor atendeu o pedido de Moisés, mas Ele não tirou a situação, a pressão que estava ali sobre eles. E se a gente for olhar para esse lado, Deus, Ele não tirou a pressão, mas ao mesmo tempo Ele trouxe alívio àquele povo. Vocês vão ser picados, mas vocês não vão morrer. Então Ele, apesar de tudo, Ele ainda deu aquela mansidão, né? E a gente tem que pegar e notar isso e perceber que através da pressão o Senhor vem disciplinando o seu povo. É através dele que ele traz a disciplina. E um versículo que a gente fala muito aqui, né, na casa de Jesus: se você vacila no dia da dificuldade, quão limitada é a sua força. Né? E esses dias para trás eu me peguei pensando nisso. Se a pressão é uma forma que o Senhor tem para nos corrigir, se a gente vacilar no dia que vem a correção dele, nós não chegaremos à estatura do varão perfeito. Então, como que nós vamos chegar a algo, como que nós vamos entender algo que o Senhor está falando, se a gente não submete a isso? E nós precisamos, nesses momentos de pressão, de dificuldade, a aprender a descansar no caminho. Porque recentemente aconteceu algo comigo, com minha família, e eu provei exatamente disso aqui. Veio uma pressão, naquele momento é claro que é difícil a pessoa ficar sem desesperar, só que ao mesmo tempo que veio a pressão, veio um alívio do Senhor. Veio um alívio em a gente saber que Ele vai cuidar de tudo, né? Que Ele está à frente de tudo. Então, nesses dias, a gente precisa recobrar isso na nossa memória. A gente precisa realmente falar: Senhor, o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor domina sobre tudo. E tem um versículo que fala sobre ser moldado nas mãos do oleiro, né? Com certeza isso não é muito bom, não. Porque quando nós achamos que está quase tudo pronto, que está feito, ele vem e desfaz, né? Ele vem e começa de novo. E se nós queremos ser aperfeiçoados, nós precisamos desistir do nosso orgulho. Nós precisamos desistir daquilo que nos traz segurança. Muitas vezes o que nós passamos é o Senhor nos chamando para perto. É o Senhor nos proporcionando alguma desculpa para estar mais próximo dEle. Alguma desculpa para a gente poder o buscar e poder avançar. Eu acho que eu estou indo um pouco rápido demais. E em Apocalipse 3, 18 e 21. Eu vou abrir essa aqui.
Ai, 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 Jesus. Lá no versículo 18. 3, 18. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Gente, quando ele fala compre de mim ouro refinado, ele está falando sobre processo, sobre a gente passar pelo processo. E ouro refinado, ele passa pelo fogo, né? Refinado no fogo. Ninguém passa por um processo na calmaria. Ninguém passa por um processo na mansidão. E eu estava lendo aqui e eu peguei e anotei uma pergunta, né? Em que momento da nossa caminhada aprendemos que já estamos prontos? Em que momento a gente acha que já está perfeito demais e que não vamos precisar passar por algum processo para ser moldado? Eu acredito que o ser cristão, o chegar à estatura de Cristo, é um mudar constante. Se todos nós estivéssemos prontos, a gente era tudo Enoque aqui, não tinha ninguém aqui mais, né? E uma coisa que Jesus falou comigo também é que se a gente estivesse pronto, porque a gente tem a mentalidade que sabemos demais, nós temos a mentalidade que estamos prontos demais. Se isso fosse verdade, a gente já teria tudo que Jesus já preparou, porque a palavra já foi dita. Hoje está todo de NR, todo protegidinho. E para mim é muito claro que existe um processo que o Senhor quer nos conduzir. E também há um anseio pelo Senhor por filhos maduros, por pessoas maduras, por pessoas que estão buscando mesmo. Eu creio que esse processo, ele inclui, por diversas vezes, a gente ser separado, a gente ser lavado, a gente ser vestido, ungido e ordenado. Para mim, esses pontos não se aplicam à nossa vida assim, uma vez. Eu acredito que em cada área da nossa vida, em diferentes partes, nós vamos passar por esse processo de separado, lavado, vestido, ungido e ordenado. E isso, a gente passar por isso, eu acredito que não seja muito legal, não. Igual o pessoal antes de entrar na tenda, né? Antes de ser feito sacerdócio. Eles passaram ali, Moisés fez todo esse processo aqui, para assim, então, ele estar diante do Senhor. E eu estou indo muito rápido. E há um tempo atrás eu até comentei aqui aquela parte que Jesus, quando ele vai curar o cego, fez agora, que ele tira a pessoa do ambiente que ela está acostumada, né? A primeira coisa que Jesus faz ali é ele tirar ele dali, para então ele poder fazer algo para aquela pessoa, por então ele poder curar aquela pessoa. E ele fala aqui para a gente comprar colírio, para ungir os olhos, para a gente poder ver aquilo que ele quer que a gente veja. Se é ver o que ele quer que a gente veja, não é olhar para as coisas da terra, não é olhar para as situações terrenas, não é olhar para o nosso dia a dia, mas é se importar com tudo aquilo que vem do alto, com todas as coisas do reino de Deus.
Então, muitas vezes, a gente está tão no nosso dia a dia, tão amoldado com tudo aquilo que estamos fazendo, tão cheio de si, que nós começamos a nos perder em nós mesmos. E o perder em nós mesmos é começar a achar que nossa vida é mais importante do que as coisas do reino. Perder, e isso faz com que a gente perde tempo. Porque se a gente sabe o que deve ser feito e não faz, com certeza nós estamos pecando, nós estamos em teimosia, nós estamos sendo desobedientes. E tá, você falou isso tudo, beleza, mas como que a gente se posiciona diante disso? Como que nós podemos estar posicionados no dia da adversidade, no dia realmente que vinha a pressão do Senhor? Como que a gente faz quando nós estamos nesse caminho da santidade? Qual que é a postura que nós devemos ter? Em Números 13, abre, por favor. E aqui eu começo a entrar no ápice da coisa, na parte mais legal. E deram o seguinte, esse aqui foi o pessoal, os espias, Moisés mandou os espias lá, eles voltaram com o relatório. 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Minha primeira pergunta aqui: o que você observa no seu dia da dificuldade? O que você tem observado quando vem a dificuldade? Porque a primeira coisa que eles falaram aqui foi muito boa, né? Que é uma terra que é realmente aquilo que Deus falou. Deus já tinha falado para eles que a terra era deles. Já tinha falado para eles como era. Eles foram, espiaram e realmente comprovaram que era aquilo. Só que os olhos de alguns deles, da maioria, estavam na parte ruim, que era o desafio que eles teriam que fazer. E isso, com certeza, na verdade, foi o que desanimou as pessoas, né? O olhar para o lugar ruim, o olhar para a dificuldade, fez com que eles não entrassem naquilo que Deus já tinha dado para eles, que já era deles de herança. E como a gente o que a gente precisa fazer, né? Como nos posicionarmos? Eu vejo aqui que que é necessário a gente se posicionar espiritualmente. Não é um posicionar de você travar uma batalha, falar, agora pronto, eu vou batalhar com tudo. Não, é muito mais simples que isso, é você não sair do seu lugar. Pronto. E não é as pessoas que tiram a gente do lugar. O nosso lugar é nosso. Quem sai do nosso lugar somos nós. E até umas conversas que a gente teve lá em Vitória mesmo com algumas pessoas, o pessoal falou assim: eu tenho preguiça daquelas pessoas que falam: eu estou numa batalha espiritual, estou guerreando com o demônio. Cara, você está perdendo tempo, fica no seu lugar lá, chama ele para vir para perto, você está perto de Jesus. Para que você vai travar uma batalha na sua vida? Para que você vai perder tempo em buscar algo terreno? Qual o sentido disso? Sendo que você precisa somente permanecer numa palavra que já foi dada. Existe uma palavra a nosso respeito. O Juarez falou sobre o reino de Deus, né? Ele falou que não é uma democracia, né? A ordem já foi dada. Se o rei já deu uma ordem ao seu respeito,
Não são as circunstâncias ao seu redor que vão mudar isso. Deus, ele não é um homem para que ele volte atrás na palavra dele. E, para mim, um posicionamento aqui tem diversos na Bíblia, né? Tem Davi com o gigante. E um que a gente já falou muito aqui é lá de 2 Crônicas 20:15, eu não vou nem ler. Mas é quando Josafá, ele está de frente a um inimigo gigante. Todo mundo tremendo de medo. Ele vai e se posiciona diante de Deus. Deus, não é você que é o Senhor dos exércitos. Não é o Senhor que faz todas as coisas. Livra-nos agora. E Deus responde ele, né? Só que foi necessário que ele se posicionasse em confiança a Deus. E, ao mesmo tempo, ele teve que se mover terrenamente. Deus falou, a batalha não é de vocês, não. Mas vão para o campo e vocês vão fazer algo. Ao mesmo tempo que Deus já deu uma palavra que nós precisamos permanecer, nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que tomar posição naquilo que Deus quer que a gente faça. E devemos reconhecer as nossas fraquezas terrenas, mas a gente nunca deve tirar da nossa mente que Deus está no controle de tudo, que Jesus está no controle de tudo. Nós não devemos tirar da nossa mente aquelas palavras que nos trazem esperança. Até porque, quando nós passarmos pela adversidade e Deus já tiver tudo pronto, quando Ele te der aquele alívio, você corre um sério risco de não perceber. Então, você vai estar passando por algo difícil, tudo vai ser resolvido, e você vai continuar com a cara de vaca, reclamando de tudo, e achando que nada está pronto, murmurando, reclamando, e sendo ingrato com aquilo que Jesus quer fazer, né? Tá bom, pastor? Tá bom. Pode continuar, então? Vocês estão muito caladinhos, gente. Dá um incentivo aí. Quanto mais calado vocês ficam, mais eu acelero aqui para a gente ir embora. Ai, ai. Tá. E, para mim, Caleb, ele foi um grande exemplo também de uma pessoa que se posicionou. Não só quando ele deu o resultado daquele relatório, né? Mas, muito tempo depois, ele também se posicionou. Eu vou abrir aqui em Josué 14. E 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Ele já intimou Moisés aqui. Eu tinha 40 anos quando intimou Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Esse aqui é o homem corajoso. Esse aqui é corajoso. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Gente, 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés... Devia estar só assim. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou.
tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Gente, isso aqui é um posicionamento de quem está afirmado no Senhor. Isso aqui é um posicionamento de quem ouviu uma palavra, de quem confiou, assim, com todas as forças. É esse tipo de posicionamento que a gente tem que ter durante as nossas dificuldades. E é muito claro para mim que não adianta a gente fugir das dificuldades que a gente vai ter que passar, das adversidades que a gente tem que passar. De um jeito ou de outro, nós vamos passar por ela. Só que você vai escolher se você vai passar com Jesus, tendo os momentos de calmaria, tendo os momentos que você vai se sentir completamente protegido, ou se você vai passar na força do seu braço. Isso que eu vivi na semana passada, a minha única oração ao Senhor era para que eu não fosse reprovado naquilo que Ele estava me fazendo passar, né? E eu acredito que esse deve ser o nosso coração diante de tudo. A gente tem um coração que a gente fala, Senhor, que eu possa ser aprovado naquilo que o Senhor está fazendo. E não ficar, ai, meu Deus do céu, olha isso, que coisa difícil. Ficar murmurando, sabe? Ficar murmurando. E é como eu disse, gente, o veredito do Senhor, a palavra do Senhor a nosso respeito, ela já foi dada. Ela foi completamente feita. Só que é necessário que a gente seja aperfeiçoado. Ao mesmo tempo que as coisas do Senhor, aquilo que Ele planejou para a gente pode ser uma bênção, ele pode se tornar uma maldição se a gente realmente não tiver aperfeiçoado. Se o nosso coração não tiver sido moldado naquele processo. Então, por muitas vezes, nós podemos estar passando por uma situação miserável e não mudar nossa mentalidade miserável. E quando vir a parte boa, quando vir a parte que você terá muito, você continuar com a mentalidade miserável e continuar tendo pouco. Tendo pouco para o Senhor. E eu acredito que nós, como cristãos, que a gente está sendo moldado, a estatura do varão perfeito, em toda situação nós precisamos ter um posicionamento diferente do mundo, né? Então, se nós estamos passando por algo, não... Misericórdia. Se nós estamos pressionados, como Jesus falou, que Ele ama quem corrige, e nós estamos sendo corrigidos, não faz sentido a gente passar com lágrimas, né? Não faz sentido a gente passar como se fosse penoso. E, por fim, é o último versículo que eu leio hoje, Hebreus 4:6. Eu comecei falando para vocês sobre um caminho. E eu falei sobre o caminho da santidade, né? E só embasando o que eu falei, eu trouxe para vocês pontos que mostram que esse caminho da santidade, ele é cheio de pressões, de coisas que vão fazer nós sermos moldados, nós chegarmos à estatura do varão perfeito. E com certeza, gente, isso não vai ser fácil. Em momentos de desespero, em momentos que nós não sabemos o que fazer, não é confortável, não é legal. Nós ainda não somos anjos para sair flutuando quando acontece alguma coisa. Só que a maneira que você reage a isso, após o furor da coisa, é como vai valer. É como vai valer. E é muito bom quando você passa por algo e você realmente é aprovado pelo Senhor, em que você realmente pode falar, Senhor, eu confiei naquilo que o Senhor disse. O Júnior fala algo que é muito legal, que ele fala assim, não deixe para rir quando as coisas estiverem boas, porque você não está dando testemunho de nada.
é para você sorria quando as coisas ainda estão ruins. E Hebreus 4, 6, 11. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entrarão por causa da desobediência. Dureza do coração. Dureza do coração. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado... O quê? Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia chamado hoje. Já pensou? Eu vejo aqui e falo, nossa, eu entendi completamente errado. Eu li errado. Mas não, tá certo. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, se naquela época, eu estou usando o My Word aqui, ó. Se eu tenho My Word, só usa. Quando Josué, quando ele cita Josué aqui, ele está falando, ó povo, se o total fosse vocês entrar na terra prometida, Deus não teria falado de um novo descanso. Então, o que eu tenho para falar para vocês, se tudo que Deus tem para vocês é o que tem hoje, não faz sentido. Ele não teria falado de uma vida eterna. Ele não teria prometido. É igual aquele pessoal que estava no caminho para Emaús, né? Falou, ô povo de pequena fé, vocês não entenderam nada. Eu não vou ser rei só aqui de vocês, não. Era necessário que eu passasse por tudo e se tornasse rei de tudo. E continuando, né? Assim, ainda resta um descanso sabático, oh, aleluia, para o povo de Deus. Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Gente, e algo que Jesus falou comigo há muito tempo atrás é que todo aquele que entra no propósito de Deus, Deus o faz descansar. Todo aquele que está diante do propósito de Deus, passando o que for, ele automaticamente está num lugar de conforto. Conforto assim, né? De saber que tudo está pronto. De alegria. Um lugar que ele realmente possa ser o esconderijo. Eu não sei vocês, como vocês se comportam no dia da adversidade, mas o meu primeiro comportamento é chamar na minha mente que Deus ele é meu refúgio, que Ele é minha rocha, que Ele é quem eu posso contar. E como eu creio que existe vários níveis de aperfeiçoamento, claro que não sai, eu creio também que existe vários níveis de descanso. À medida que nós vamos sendo aperfeiçoados em algo, à medida que nós estamos diante do propósito de Deus em algo, Deus nos vai dando descanso daquilo. Então, isso é notável em relação a pecados, as coisas. Não é uma coisinha grande que vai pegar a gente, né? Porque a gente já foi aperfeiçoado naquilo, a gente já é descansado naquilo. São nas pequenas coisas, né? E eu não sei se foi algo de encorajamento. Mas eu sei que é algo que o Senhor vem falando comigo. E a minha oração hoje é para que a gente realmente chame isso na nossa mente. Como eu comecei orando aqui, que a verdade do Senhor domine sobre a terra. E quem fala isso até é o Antônio Cirilo, durante a administração dele. Para mim foi tão forte que ele entrou. Que ele fala, né? A verdade dos céus reina sobre a terra. Então, é literalmente a gente pegar isso para a gente. A gente trazer na nossa memória
que isso, hoje, seja implantado em nosso coração, que nada está fora do controle de Deus, que nada pode acontecer sem a permissão dele, e que nós possamos cada vez mais descansar. Se nós temos uma palavra, se nós estamos firmados na rocha, como muitas vezes a gente cantamos, nós precisamos realmente exercer isso, realmente exercer esse papel. E é isso.